a parada é a seguinte. O grande culpado pela queda do Brasil em cada Copa do Mundo... Antes, só um aviso. Você vai ver nesse vídeo aqui um QR Code aparecendo na tela do LivePix. Pra quem não viu, aconteceu uma desgraça aqui na cidade. Uma enchente, muita gente perdeu tudo. Eu mesmo tô juntando esse dinheiro pra distribuir, pra doar pra uma galera que eu sei que perdeu, que eu conheço pessoalmente. Então, se você puder doar, sei lá, R$5, tá valendo esse dinheiro. Eu mesmo vou receber e eu vou repassar pra galera. Show de bola? Se puder, faz a boa aí, vai ficar aparecendo o QR Code. Dito isso, vamos pro vídeo? Esses foram os culpados de cada eliminação do Brasil da Copa nos últimos 20 anos, de 2006 até os dias atuais. Pô, 2006 eu não faço nem ideia do que ele vai falar aqui, mas vamos lá. Toda a Copa do Mundo, o peso da eliminação do Brasil cai nos ombros de algum jogador e dá pena, cara. E esse mesmo jogador é crucificado até o ponto de pensar em desistir de jogar a bola. E não é exagero meu, olha... Fred. Essa entrevista do Fred depois da Copa de 2014, que ele foi chamado de cone e tal, que o Brasil todo ficou pressionando ali o cara, mano. E eu falei pro meu pai, pai, eu quero parar de jogar. Obviamente... Cara, isso aqui é muito louco, porque essa altura do campeonato, o Fred, porra, já era ídolo do Fluminense, não? Era. Já era, já. Tipo assim, a gente tá falando de um cara que já tinha uma carreira consagrada, que o maluco realmente cogitou largar tudo. Eu já vi essa entrevista aqui, ele vai se estender falando que ele pensou em ir pra roça, tipo, fugir da sociedade, tá ligado? Lá não vai ter internet, não vai ter ninguém me cobrando e tal, pá. Cara, e aí a gente entra naquilo de, mas jogador que ganha muito não pode ser tão... Assim, pega nos caras. Só não chega ao ponto do Coutinho, que aí também me ajuda. Calma lá. Não tô dizendo que isso é... Inclusive, tá tendo boato agora que o Coutinho, na verdade, tava tendo problema com a mulher. E aí, talvez por isso que decidiu meter o pé. Que já tá tendo problema com a mulher, aí teve Vasco e tal. Eu já não sei mais nada. Só sei que era pra ele estar jogando. É certo? Até porque colocar sobre um jogador só a culpa de uma eliminação coletiva é até um pouco insana, né? Tem uma dose de crueldade. Porém, o brasileiro sempre precisa de alguém pra culpar ou de alguém pra xingar, né? E essa é a nossa especialidade. Até porque ninguém vai sair aí criticando, meu Deus, olha o que o presidente da CBF fez, olha o que a instituição brasileira... Não, alguém, o ser humano quer um outro ser humano pra poder humilhá-lo. Então é isso que sempre... Indiretamente, ele acabou de falar que o presidente da CBF não é um ser humano. E ele tá certo, essa Michel já é um anjo. Acontece toda a Copa do Mundo. E como estamos em clima de Copa, nada melhor que relembrar esses momentos. Julgar se há exagero ou não. Mas, antes de tudo, já chega deixando o dedão no lugar certo. Se inscreve aqui no canal Vitorano, rapaziada. E no final do vídeo, se você não gostar, você se desinscreve. Fechou? Vamos fechar. 2006, será que vai cair na conta do Roberto Carlos? Aquela parada dele abaixar e tal? Ou isso é outra Copa, eu tô confundindo, isso é 98. Eu sempre fico perdido Esse nessa. acordo? Mas de qualquer forma, se você quer que o Brasil seja hexa, se inscreve agora aqui no canal, rapaz. Se o Brasil não for hexa, a culpa vai ser sua. Se inscreve aí no canal, já chega deixando o like e vamos pro vídeo. É 2006, sim? 2006. Naquela Copa, o Brasil com o Quarteto Mágico era, pelo menos em nome, a seleção mais absurda da Copa. Com Kaká, Ronaldinho, Adriano, Imperador e Ronaldo Fenômeno. A seleção que era atual campeã e que nas últimas 3 Copas, de 94, 98 e 2002, foi finalista em 3 e campeão em 2. Mano, a nossa geração, que não viu o Brasil ganhando bosta nenhuma, assim, pelo menos não de Copa. A gente ainda tem uma soberba de ser brasileiro, né, de 5 Copas e tal. Imagina a galera que viu isso aqui acontecendo. Ganhando a Copa de 94, aí em 98 não ganhou, mas foi vice, chegou na final, aí ganhou de novo 2002. Imagina a soberba dessa galera na época. Obviamente, era a grande favorita. Tipo, qualquer coisa que não fosse o título... Sabe, nos literais últimos 12 anos, a pior Copa do Brasil tinha sido perder na final. Imagina. Aí a gente saiu disso pra 7-1, dentro de casa. Bacana. O Brasil caiu no grupo F com Croácia, Austrália e Japão e começou demonstrando a superioridade logo na estreia. Contra a Croácia, Kaká meteu um golaço que deu a vitória ao Brasil. Na rodada seguinte, 2-0 com facilidade com gols de Adriano e Fred. E no terceiro jogo até saiu perdendo pro Japão, mas Ronaldo de cabeça, Juninho Pernambucano e Gilberto e Ronaldo Fenômeno fora da área deram mais uma vitória pro Brasil. Terminava aquele grupo como líder isolado com 9 pontos, seguido por Austrália e Croácia. Nas oitavas de final, o Brasil pegou Gana. E aquele lendário gol do Ronaldo Fenômeno ficou marcado. Foi o último gol dele em Copas. O Brasil sai na frente com esse gol. E naquele momento, o Ronaldo Fenômeno também se tornava o maior artilheiro da história das Copas. Cara, quantos anos o Ronaldo tinha em 2010? Ronaldo Fenômeno tinha 34 anos em 2010. Naquele ano, o jogador atuava pelo Corinthians, tendo nascido em 22 de setembro de 76. Ele não foi para a Copa. Curiosamente, exatamente a mesma idade do Neymar hoje.
A gente tem um histórico dos caras envelhecerem muito mal, né? Muito mal. Muito mal. Enfim. Do mundo. Depois, com o Adriano claramente impedido, o Brasil faz O Kaká não vai pra 14. O Ronaldinho não vai pra 10. Não vai nem pra... É verdade, o Ronaldinho não vai pra 2010. 2-0. Não existia VAR naquela época, então dá pra deixar passar. E Zé Roberto também faz um golaço e fecha o caixão. Até a fatídica partida contra a França. A Copa do Mundo era a despedida de Zidane, sua última competição pela seleção. E parece que a seleção brasileira meio que tava subestimando o cara, mano. Até porque ele tava desfilando em campo, acabou com aquele jogo. Pesquisa aí, Zidane 2006, tu vai ver que esse cara jogou foi palhaçada, irmão. Zidane 2006 não, Zidane versus Brasil. O Brasil até que foi bem logo de começo de jogo, mas depois a França acabou com o Brasil e no segundo tempo, depois de uma falta na lateral, Zidane cruza na área e sai o gol do Thierry Henry. É o Roberto, né? É o Roberto. Mas calma, observa, volta o lance e observa. Olha o Roberto Carlos parado arrumando o meião, cara. Isso aqui foi sem dúvidas, obviamente. Assim, fala uma parada que obviamente é foda. Tipo, só por causa desse cara a gente perdeu, a gente foi eliminado. É meio absurdo. Mas, cara, tem um jogo de Copa do Mundo acontecendo e o Roberto Carlos tava ajeitando o meião enquanto a bola tava indo pra área. Eu sei que ele é baixinho, eu sei que o jogo aéreo nunca foi a dele, mas ele não fez nada. Fez nada. O bicho ficou olhando. O que ocasionou o gol. E o Galvão Bueno, quando viu isso na transmissão, ficou enfurecido e louco. Então a gente sabe, cara, que um cara como o Galvão Bueno, que tá falando ali pra 100 milhões de brasileiros simultaneamente, tem um poder muito grande, né? O que ele fala cria ali a narrativa sobre aquele jogo, cara. Galvão Bueno esculachou o Roberto Carlos em rede nacional, dizendo que o gol foi por culpa dele. E o Roberto Carlos saiu como o grande vilão pra todo um país. Por anos e anos, o Brasil colocou todo o peso da eliminação. Será que a estratégia era deixa o Roberto pro contra-ataque? Será que era isso? São nas costas dele, Roberto Carlos. Obviamente tem um país inteiro te xingando, eu não sei nem como que é, né, cara? Imagina você sair na rua ali, o povo te cobrando pela Copa do Mundo. Deve ser muito bizarro, cara. Isso na época ainda de TV, né? Então na época de internet hoje seria 10 vezes pior, mas mesmo assim, irmão, o país te odiando, meu Deus do céu. E aí o Roberto Carlos, depois de muitos anos, falou que sofreu muito com aquele momento. As pessoas mais intencionadas acabam criando uma história. Essa pessoa que eu citei o nome agora há pouco, ele fez minha mãe chorar durante muito tempo. O Galvão, deve ser. Então essa pessoa não foi profissional. Muitos anos depois, Roberto Carlos, em outra entrevista, ele não falava muito sobre isso, sabe? Ele sempre fugia desses assuntos e tal. E ele conta a sua versão e revela que tinha sido uma jogada combinada no vestiário, cara. Primeiro que ele não estava no vestiário, segundo que ele não sabe da pré-eleição, terceiro que não sabe do meu posicionamento no campo, quarto que ele não vai criticar o que são amigos dele. Mas esquece isso, daí é tudo uma mentiraiada danada que meu treinador chamava-se Barreiro, Zagalo, não lembro? Parreira, caralho. Zagalo é 98. Não era Galvão Bueno. O fato dele ter ficado Zagalo 98, né? Ou tô maluco? O Zagalo 98. É o Zagalo 98? Eu não sei, eu tô doido. parado ali, segundo a versão dele, foi tipo assim, pô, vamos ficar parado aqui, que a bola vai voltar e a gente já né? sai no contra-ataque. Mas Sim, o né? tiro saiu pelo culatra, né? E Roberto Carlos ficou por muitos e muitos anos sendo visto como o grande vilão da seleção brasileira. O foda é que, tipo assim, porra, ele não tava no vestiário, ele não era meu treinador, mas aí, pelo menos não nesse trecho aqui, ele não explicou, não, então, é porque a estratégia, né, sei lá, um contra-ataque, ele só falou, não, ele não tava lá, pelo menos nesse corte. Aí, tipo assim, a gente não sabia, assistiu e continuou não sabendo. Bacana. 2010. O Brasil Felipe já Melo. não tinha mais aquele grande time estrelado de 2006. Já tava em fim de ciclo de uma geração de ouro, apesar de que era pra gente ter pelo menos o Ronaldo ali naquela Copa, talvez. Ronaldo, Ronaldinho, o Kaká tava. Ronaldo, Ronaldinho. Adriano. Ronaldo, Ronaldinho, Adriano. Nenhum deles foi. Na verdade, cara, olha o que poderia ter sido o potencial da Copa de 2010. Ronaldo, Ronaldinho, Adriano, Paulo Henrique Ganso e Neymar. Nenhum dos 5 foram. Talvez se tivesse tido uma carreira mais longeva, a gente poderia ter sim Ronaldinho, ainda que tava destruindo no Milan, mas o Dunga não quis levar. E a gente poderia ter Adriano Imperador, que em 2009 tava destruindo no Flamengo, mas sofria muitos problemas pessoais, né, rapaziada? Em 2010 já não tava mais na... Pô, são 5 caras que fariam uma diferença. É claro que fariam, mas como é que você vai ter certeza? Mas que no mínimo empolga muito mais, né? São 5 caras que, nossa, a pô, Copa. pesam. Então, daquele quadrado mágico pra Copa, só restou o Kaká, que era grande. Na real, eu acho que a estratégia do Dunga
não sei se eu vou estar falando besteira aqui, mas era uma espécie de PSG low profile, tá ligado? Tipo, eu não vou trazer cara pra bagunçar o vestiário. Eu vou trazer uns caras que eu sei que eu tenho controle sobre eles, por mais que não sejam os mais midiáticos e tal, pá, mas eu vou fechar o grupo do jeito que eu quero e vai dar bom. E quase deu, né? O cara bateu ali uma semifinal e tal. Dito isso, era pra ter levado o Neymar e o Ganso. Esperança da seleção. Porém, o Kaká nessa época já não era mais o Kaká brilhante do Milan, né, cara? Ele já tava no Real Madrid e já tava no início ali da decadência. A primeira partida do Brasil foi contra a Coreia do Norte e Maicon, o último lateral direito bom da seleção, botou o Brasil na frente. Em rendimento, ele não tá errado, não. O Brasil fez 2-1, depois tomou um gol da Coreia do Norte, mas venceu a primeira partida. Contra a Costa do Marfim, Luiz Fabiano, o último centroavante bom do Brasil, fez o primeiro e depois meteu um golaço absurdo. Richarlison é volante. Dando chapéu em todo mundo. Elano fez mais um e Drogba depois diminuiu. Pô, brincadeiras à parte, o Luiz Fabiano ele faz 3 gols, o que pra média recente é bom. E ele faz um golaço, só que tem um toque de mão. Ou seja, se você for ver, a Copa do Richarlison é melhor, porque golaço o Richarlison também fez. Eu acho que mais bonito, bem mais bonito e válido. Assim, de fato. É porque o do Luiz Fabiano também validaram na época, não tinha VAR nem nada. Ou seja, a Copa do Richarlison é melhor. Aí agora eu tô desconsiderando todos os outros jogos e fatores, tô só olhando gol e... Enfim, Richarlison. E aí o Brasil já... Dito isso, eu não quero o Richarlison na seleção de novo, nem que o raio caia. Praticamente classificado, só precisava de um empate contra Portugal na última rodada para garantir a vaga na fase mata-mata. Portugal de Cristiano Ronaldo, que também precisava de só um empate para se classificar. Então um 0-0 ali, classificavam os dois. Qual o final, o resultado do jogo? 0-0, exatamente. Fizeram o jogo de compadre e o Brasil estava nas oitavas. Antes de falar do próximo jogador, rapaziada, observe isso aqui. Eu pesquisei e a... Bagulho de custo de edição do senhor Victor Litorano, se você tiver interesse. Dá uma olhada lá no canal dele. O link do canal dele vai estar aqui, você pode entrar no vídeo. Dá uma olhada lá no curso dele. Eu respeitosamente daria uma pulada aqui. É nóis, tamo junto. Procure lá se você tem interesse. Vitor manja de internet. Funciona, tá? Mas vamos voltar pro vídeo. Nas oitavas de final, o Brasil pegou o Chile. E com gols de Juan, Luiz Fabiano e Robinho, meteu 3-0 sem dificuldades. E enfrentaria a Holanda nas quartas de final. Holanda que naquele momento não era um grande bicho-papão, mas pô, ainda assim era a Holanda, né, cara? Tinha que ser respeitada. O Brasil saiu na frente com gol de Robinho e detalhe pra esse passe absurdo quebrando as linhas do Felipe Melo, que seria de todas as formas protagonistas nesse jogo. Ele começa sendo protagonista de um jeito positivo, mas o final é completamente diferente. No segundo tempo, tudo desandou. No lance bobo, o Snyder cruza na área, Júlio César sai mal ali, catando o cavaco, sai todo estranho e Felipe Melo marca contra depois que a bola raspa na carequinha dele ali. Cuidado com bolas raspando a sua carequinha, cara. Às vezes pode dar mal, tá? Então vocês que têm esse hábito aí, cuidado, galera. Para com isso, mano. Para com isso. E depois de mais uma... Você vê que ele fala com experiência própria. Então ele tá alertando porque ele viu, não gostou, então ele tá te dando aqui uma jogada aérea, Kuit raspa de cabeça e Snyder vira o jogo e sai comemorando desse jeito aqui que todo mundo lembra, né, meu amigo? O Brasil toma a virada, mas ainda havia jogo, o Brasil poderia buscar o resultado. Porém, no pior momento do jogo, fica com 1 a menos, porque Felipe Melo perde a cabeça e dá um pisão no Robin ali na cara do juiz, cara. Completamente desequilibrado. E naquela época, rapaziada, o Felipe Melo tava vindo da Europa e não existia o que a gente sabe hoje, que tipo, tudo que acontece no futebol europeu, a gente sabe? Então, tipo assim, o Felipe Melo era meio que um cara que chega na seleção e todo mundo fala, cara, por que esse cara tá aí? O povo brasileiro não conhecia muito o Felipe Melo porque ele jogava na Juventus, cara, era titular, time da Juventus que era, pô, multicampeão lá na Itália, era um grande jogador, um dos grandes jogadores do time. O povo brasileiro não conhecia o Felipe Melo porque ele atuava no futebol europeu e quem é dessa época sabe que não existia cobertura assim do futebol europeu. Eu lembro que a gente, pô, eu queria saber o que o Ronaldo... Cara, 2010, o que eu via de futebol europeu? Muita pouca coisa, até porque eu não tinha, sei lá, TV a cabo e internet pra pobre não existia. Então eu lembro de ver um Zé Clássico aleatório. Eu lembro... Pô, 2010 é bem antigo, né? Um jogo meio solto do Milan que passava na TV aberta. Eu não lembro qual canal. Se era Rede TV. Mano, eu acho que a Rede TV, se eu não estiver maluco, passava Premier League. Se eu não tiver maluco, é isso. A Rede TV passava pra Premier League. O que mostra que, tipo assim, hoje o campeonato inglês provavelmente é caro pra você comprar os direitos, que são da ESPN aqui no Brasil. Antigamente era um bagulho tão... ninguém liga. Ninguém liga. Tipo assim, a Rede TV passava. Eu acho que a Rede TV. A Rede TV passava.
Eu lembro do... Pô, eu lembro de ver campeonato italiano. Eu não sei se a minha memória tá me confundindo. Mas se eu não me engano, o campeonato italiano com o Silvio Luiz narrando. Pelas barbas do profeta. Silvio Luiz narrando o campeonato italiano. Se eu não tiver maluco, é isso. Loucura. O Fenômeno tava fazendo lá no Barcelona ou no Real Madrid, cara, a gente tinha que esperar, tipo, o Jornal Nacional à noite pra... Ronaldo Fenômeno hoje fez tal. Aí mostrava o gol dele, assim, 10 segundos e acabou, tá ligado? Então não tinha essa parada de a gente conseguir ver edit, tá ligado? Não tinha isso, mano. Enfim, o povo brasileiro não conhecia Felipe Melo. Depois dessa atitude e da expulsão e de terminar de eliminar a seleção brasileira, depois do gol contra, raspando ali a cabeça e da expulsão, Nessa época aqui, boa parte do que moldava a minha opinião se um jogador era bom ou ruim era a potência dele no bomba pet. Então, se o cara tinha uma forcinha pica lá, um overall da hora, ele é craque. Se não, não presta. o Brasil já tinha escolhido o grande vilão daquela eliminação e, obviamente, sem dúvidas, era ele, Felipe Melo. Na chegada ao Brasil... Cara, talvez de todas as Copas, 6, 10, 14, 18, 22, talvez o Felipe Melo seja o maior vilão de fato. Tipo assim, não tem como não falar que é culpa dele, tá ligado? Porra, ele deliberadamente escolheu pisar no maluco meio que de graça, tipo, a troco de nada. Não é que ele tentou fazer uma entrada e errou, ele só foi na maldade mesmo. Acho que nenhuma outra eliminação é tão culpa de alguém igual essa. O Felipe Melo chega... O Fernandinho em 18, mano, o Fernandinho em 18 não é pior. Porque talvez ele teve um impacto mais direto, porque ele faz gol contra, mas o vilão, quando é sem querer, não é tão vilão assim, tá ligado? Sabe isso de o cara ser o vilão, o cara, a culpa é dele no sentido de ele quis fazer essa merda. O gol contra, nem escolhe fazer um gol contra. Tipo, ainda tem, obviamente, a importância direta, a relevância direta. Se não fosse ele ali empurrando a bola pra dentro do gol, não teria o gol. Mas não tem um ato de, vou fazer o gol contra. O Felipe Melo, ele meio que escolheu fazer a merda. Ele viu a merda e falou, me parece uma boa. E já pode sentir, logo que pisa aqui, o carinho da torcida. E pra muitos até hoje é o grande culpado daquela eliminação. E é tipo assim, a entrada dele, mano, é antijogo total. O cara já tava caído, sabe? É igual eu falei, não é que ele tentou um carrinho e foi meio imprudente. Não, ele foi pra agressão, era só agressão, pura e simples, não tinha mais nada, era só agressão. 2014. Então, aqui vai ser o quê? O Fred Cone? Gente, aqui se pá que a culpa é do Zuniga. Pela primeira vez, o Brasil chegava a uma semifinal de Copa do Mundo desde 2002. Jogando em casa, o Brasil era um dos favoritos e a vibe daquela Copa foi uma das melhores que eu já vi. Eu falei do Dunga chegando em semi, esse pá, hein? Eu acho que eu confundi o Dunga com 2014. Perdão. Né, rapaziada? Vamos combinar. É uma vibe muito boa a da Copa do Mundo de 2014, mano. Na estreia, o Brasil vence a Croácia por 3-1. Depois fica no 0-0 com 3-1, onde o Brasil fez os 4 gols. o México, que vira meme, né? Com aquela camisinha Ochoa, que não passa nada, tá ligado? Porque o Ochoa pegou tudo naquele jogo, mano. E amassa Camarões no último jogo da fase de grupos por 4-1. Nas oitavas de final, o Brasil vence o Chile nos pênaltis. E naquele momento ali, rapaziada, o Brasil vai pros pênaltis, Thiago Silva tá chorando. Olha como o futebol é engraçado. Se o Brasil é eliminado, cara, quem errasse ia ser o grande vilão. Porém, o Thiago Silva ia ficar com a imagem mais marcada porque ele tava chorando. Cara, a carreira do Thiago Silva seria tremendamente abalada. É uma baita carreira, né? Porque é um baita zagueiro. Nossa, mas ficaria... Cara, se pá que o Thiago Silva ia ver a moral dele indo lá embaixo. Se a gente fosse eliminado. Chorando, tá ligado? Então eu lembro que na transmissão ficava, não pode, não pode. O Brasil tá jogando ainda, o cara já tá chorando. Então o Thiago Silva escapou de ser o vilão daquela Copa, né? Nas quartas, o Brasil vence a Colômbia por 2-1 com esse lendário gol do Davi Luiz aí, cara. Na mesma partida, o Zúñiga aniquila a vértebra do Neymar. E se fosse mais 2 centímetros pra dentro... Se fosse 2 centímetros pra dentro, eu poderia estar de cadeira de roda, né? E na semi, vocês sabem. O pessoal faz piada com isso, né? De 2 centímetros, né? Você queria 2 centímetros pra dentro. Mas é meio loucura, né? Tipo assim, parando... Pra falar sério, tá ligado? Isso aqui provavelmente ele ouviu do médico, né? Ele não tirou da cabeça dele. Porra, 2 centímetros é muito detalhe. O maluco ia virar cadeirante. Bizarro. Né? O atropelo da Alemanha, 7-1. Fica difícil escolher um culpado. Aí, tipo, corta o clima sério pros caras lá no Podpah, o Neymar e o, acho que Chris Guedes, falando que essa época era bom porque eles tinham que dar banho no Neymar. Cara,
Só teve o Dante, o Davi Luiz ficou muito Era bom, marcado tá pela ligado? frase lá, eu só queria dar alegria pro meu povo, chorando. Mas se teve um cara que foi destruído durante toda a competição, esse cara foi o Fred, que foi chamado de Cone durante toda a Copa do Mundo, cara. Ele foi maltratado pela imprensa aí e, obviamente, depois da Copa tava com Relembrando aqui, de novo a parada do Live Pix, tá aparecendo aí, vou deixar fixado também o link, caso você ache mais fácil, mande aí, contribua, eu mesmo vou pegar, doar pro pessoal, faz a boa aí pra nós. moral lá Qualquer dinheiro tá valendo, mano, você tem R$2 aí, tá valendo. embaixo, todo mundo falando mal do cara, falando que ele tinha, porra, não era jogador e tal. E o futebol é meio ingrato com o jogador, né, cara? O Fred que em 2013, na Copa das Confederações, pra todo mundo ele era o God, né? Ele era um monstro e tal. Daí em 2014 já era o vilão. Enfim, olha o depoimento do Fred aí de como ele se... O futebol, ele pode ser ingrato, na mesma hora ele vai te dar um dinheiro bizonho. Então, né, o ônus vem junto. Normalmente, você tá exposto. Não é fácil chegar a ganhar tanto. Tem que ter algum ponto negativo nessa merda. sentia, mano, depois daquela Copa. Ali foi o pior momento profissional meu. As coisas estavam tão estranhas que no primeiro jogo da Copa eu sofri um pênalti contra a Croácia na Arena do Corinthians. Um pênalti bem questionável, mas que bom que marcou. Eu dominei uma bola de direita, o cara deu uma carga aqui. Aí eu peguei e caí. Eu ia chutar a bola não ia pro gol, ela ia sair. Eu peguei e caí, me joguei. Me joguei. Pênalti. Foi pênalti, o Neymar fez o gol. Eu tive que fazer uma entrevista coletiva falando que fiz coisa errada, que não foi pênalti, que eu me joguei, que é uma vergonha. Então ali eu ia sentir uma parada diferente, eu fiquei até surpreso, falei, caraca. Teve isso? O pessoal na época, tipo assim, achou meio, sei lá, jogo sujo e tal? Pô, gente, assim, E olha que eu me considero uma pessoa meio moralista, com muita coisa no futebol, tá ligado? Eu sou a pessoa que acha admirável aquela vez que o Rodrigo Caio falou que o Jô não tinha feito falta. Eu acho legal, tem gente que acha um absurdo. Mas assim, uma cavada de pênalti faz parte. O Maradona fez gol de mão, é a mão de Deus. E a galera pegando, a imprensa inteira pegando no meu pé. Ali eu já senti, falei, cara, eu tô jogando a Copa 1 na Argentina, aquele 7-1 assim, não tem como explicar. E eu falei pro meu pai, pai, eu quero parar de jogar. Se não chegar nada pra Arábia, que lá, se vocês estiverem me xingando, eu não vou entender árabe mesmo. Grandes frases. Se estiver falando mal de mim, caçoando essas coisas, eu vou ficar aqui de boa, moro aqui na roça também. Ou é lá, ou eu fico aqui. 2018. Uma coisa que eu acho interessante, tá? Igual eu falei, você pensar que um cara que já tinha uma carreira consolidada, que provavelmente já era tratado como um ídolo, realmente pensou em parar de jogar bola, se você para pra reparar nisso, você vê do impacto negativo que é quando alguma coisa acontece de errado, de muito relevante numa Copa do Mundo. Agora, vamos inverter. No caso de vitória, no caso de título, imagina a moral que os caras desembarcaram em 2002 aqui no Brasil. É o Vampeta dando cambalhota na frente do presidente e tal. Mano, imagina a moral de ganhar uma Copa. Imagina a moral de ganhar uma Copa sendo o Ronaldo, que tipo assim, você ganhou uma Copa, todo mundo que tá ali já foi meio que eternizado, tá ligado? O Denilson do nada é um cara que sempre vai ser lembrado, por quê? Porque ganhou Copa. E olha que nem era titular. Imagina o Ronaldo. Imagina a moral do Ronaldo naquela época. A trajetória não começa fácil. O Brasil começa vencendo a Suíça com gol de Felipe Coutinho, Fernandinho. mas toma o empate e se complica no grupo. No próximo jogo, Imagina o Romário em 94. Romário e Bebeto. Imagina. Nossa, o que o Romário deve ter feito de história, brincadeira. Costa Rica, e o Brasil não conseguiu furar a defesa nos 90 minutos e o juiz deu mais 5. Até que aos 91 minutos, Felipe Coutinho marca e dá alívio pra seleção. Isso aí rendeu aquele meme do Tite caindo, né? A imagem rolando aí, ó. E depois, no último lance, o Neymar finaliza. Essa foi uma Copa de muitos vídeos clássicos, né? É esse do Tite caindo, é o Alisson furando aquela bola. É nessa Copa também, não é? É o Neymar girando. Da Copa de 22, eu só lembro só do pessoal fazendo a dança do pombo. E eu acho que para por aí mesmo. Mata o jogo. No último jogo contra a Sérvia, com gols de Paulinho e Thiago Silva, o Brasil chega ao mata-mata.
A edição que os caras fizeram o Alisson chega pra pisar pra furar a bola, ele pisa e quem fura ele, a bola fica normal. Oitavas de final contra o México. Neymar e Roberto Firmino marcam e o Brasil vence por 2-0 para enfrentar a melhor geração belga da história. Mas aos 13 minutos no Brasil e Bélgica, depois de escanteio, Fernandinho faz contra. E alguns minutos depois, Lukaku arrasta no meio-campo. Fernandinho não mata a jogada com falta. Lukaku solta para De Bruyne, que faz o 2-0. Eu lembro que no dia do jogo o pessoal tava falando que a falha era do Alisson, que não pegou esse chute, mas aí beira a loucura, né? O pessoal falou, o Cássio pegava. Irmão, Cara, esses dias mesmo eu vi, eu não vou lembrar o cara, acho que era na ESPN, falando que, na opinião dele, o Hugo Souza do Corinthians já tá no mesmo nível que Alisson. E assim, não, mas ele pega pênalti. Não, em pênalti ele é melhor que o Alisson. Ele é literalmente melhor que o Alisson. Em pênalti é. Em pênalti tá ligado? E não é nem opinião. Eu tava vendo os números lá e ele tem, tipo, quase o triplo de porcentagem de pênalti defendido. Então, sim, ele é melhor. No jogo normal, pô, gente, aí não dá não, pô. Assim, no jogo normal, não. Calma aí, pô. Calma aí. Aí vamos nos manter aqui na realidade, tá ligado? Agora, convoca o Hugo. Foi pros pênaltis? Taca o Hugo no jogo. Nossa, sem pensar duas vezes. aí o Cássio tinha que ter mais uns 3 metros aí, mano. Não, tipo assim, o Cássio tinha que ter uns 2,20 pra dizer que ele pegava isso aí, tá ligado? Porque o Alisson não é baixo. Mas enfim, mano. No segundo tempo, aos 30, Renato Augusto recebe na entrada da área, traz esperança pra seleção, marcando de cabeça. E minutos depois, Renato Augusto recebe na entrada da área, tem a chance de empatar e levar pros pênaltis, mas chuta pra fora, cara. 2 lances decisivos, né? O do Renato Augusto e do Fernandinho. Mas como o Renato Augusto entrou no segundo tempo e mudou a partida, poderia ter empatado o jogo. Mesmo com esse gol perdido dele, a culpa da eliminação não caiu sobre ele, cara. A culpa da eliminação... E assim, o gol perdido, ele é meio que entre aspas, né? Ele poderia ter feito gol, dá pra fazer, mas também não é, tipo, nossa, um inacreditável futebol clube. O Fernandinho fez um gol contra. Então, pô, não é a mesma coisa. Igual, pra mim, a essa altura do campeonato, já deve ter gente que nunca viu o gol que o David perdeu no Flamengo. Eu lembro de criança, quando alguém perdia um gol muito na cara, o pessoal gritava, David, tá ligado? Era o exemplo de máximo de gol perdido da história. Caso você nunca tenha visto, David, Flamengo, gol perdido. Isso aqui, pra mim, de tudo que eu já vi na minha vida, isso aqui é o maior gol perdido da história da humanidade. Cadê o vídeo? Aqui. Pronto. Olha só, tem Ronaldinho Gaúcho. Isso aqui, imagina, tipo, a gente é eliminado na Copa e alguém perdeu um gol desse. Isso aqui, pra mim, é o mais bizarro. Ronaldinho. Detalhe, é um Vasco e Flamengo, tá? O Léo Moura fazendo a infiltração. Ronaldinho tentou o toque. O Léo Moura ganhou. Botou na frente o Leonardo Moura. Olha o David, cruzou pro David. Ele se joga no chão. Né? Cara, isso aqui é bizarro, porque, tipo assim, muitas das vezes você vê os caras... Eu fazia... Não, de verdade, quase todo mundo aqui do chat que já jogou bola fazia. Literalmente, quase todo mundo. Por que eu acho isso aqui muito diferente de muito gol perdido normal que a gente vê no dia a dia? Às vezes você vê um cara, o gol tá meio que aberto, alguém cruzou a bola, o gol tá meio que aberto, o cara jogou por cima, por lado, não acertou a bola, furou e tal. Só que normalmente, nesses casos, você vê que a bola vem uma pancada, a bola vem difícil. Tipo, pra você pegar de primeira e acertar, é meio complicado, por mais que o gol esteja escancarado. Mano, aqui a bola tá rolando no chão devagarinho. Sabe, a bola não tá no alto que você tem que acertar o tempo de bola. A bola tá rolando devagar no chão. Olha o Léo Moura fazendo a infiltração. Ronaldinho tentou o toque. O Léo Moura ganhou. Botou na frente o Leonardo Moura. Olha o David, cruzou pro David. A bola tá devagarzinho, devagarzinho. Tentou o toque. O Léo Moura ganhou. Botou na frente o Leonardo Moura. Olha devagar, devagar. Cruzou pro David. A narração morreu. Cruzou pro David. O narrador, tá bom, eu vou embora. Deu. Pra mim deu. Cara, eu lembro de eu criança vendo isso aqui. Eu tava fazendo tarefa de escola e vendo o jogo. Eu lembro de eu criança vendo isso aqui. Eu vou encher o peito pra dizer, é o maior inacreditável dos últimos tempos. Pô, de verdade, lançar até um desafio aqui pra galera do YouTube. Comente aqui se você conhece, se você lembra de algum gol perdido mais bizonho do que esse. Eu gostaria realmente de conhecer, tá ligado? Assim, a não ser que seja, sei lá, tem esse aqui do futebol indiano, sabe? Tem esse aqui da 5ª divisão da Holanda. Não, falando de liga que dá pra levar em consideração.
Eu não conheço. Gilberto versus Bragantino 23. Vou até dar uma pesquisada, mas eu não conheço. Comente. Você que tá no YouTube, comente aí. Tem replay? Olha o replay. Eu não vou buscar justificativa. Cara, novamente, isso aqui é num Vasco e Flamengo. O cara perdeu isso aqui num Vasco e Flamengo, pra piorar ainda mais a coisa. Vamos ver. Olha lá, vai! Deixa eu dar uma olhada nesse Gilberto contra Bragantino. Gilberto X Bragantino. É Bragantino mesmo? Que tava escrito. Que eu li. Tino, gol perdido. É Bragantino mesmo? Gilberto perdendo gols em 23. Tem um compilado. Só de não ter um lance solto... Tá, opa, achei. Vamos ver. Vamos ver. Deixa eu tirar essa música que ela com certeza vai dar problema. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. A bola ainda tá mais forte. Ainda é mais difícil. Ainda é mais difícil. A bola tá mais forte. A bola ainda tá mais forte. É mais difícil. Tá ligado? Assim, é absurdo, é bizarro. Mas ainda é mais difícil, não é pior. E assim, o David, ele tava... Eu acho que ele tá pisando dentro da pequena área. Tá ligado? A dominação nessa Copa, sem dúvidas, caiu sobre os ombros de Fernandinho, que fez o gol contra e ainda não matou o Lukaku ali no meio campo, cara. Depois dessa Copa do Mundo, o vilão aí, o considerado culpado pra mídia, sem dúvidas, foi ele, Fernandinho. 2022. Para muitos, a geração mais forte do Brasil desde 2006. Para alguns, até mais forte que a de 2006, mano. Tem muita gente que considera que a seleção de 2022... Não, né? Aí, assim, falando de talento no papel, não tem nada que bata 2006. Talvez 2006 só tenha conversa com, sei lá, 1970, sabe? O Esquadrão. Aí, porque... Provavelmente a seleção de 2002 no papel não era tão boa quanto a de 2006. É que o papel nem sempre ganha jogo. Tinha um potencial ali mais forte do que os de 2006, até porque o ciclo de 2006, muitos jogadores já estavam ali em decadência, o Ronaldo já tava gordo e tal. Então é um assunto pra debate, né? Mas não é esse o assunto do vídeo. Em 2022, a seleção tinha vários craques. Neymar ainda assim vivia um bom momento físico e com vários jogadores sendo protagonistas pelo mundo. Essa seleção sim é marcante, olhando pro lado do Neymar, né, rapaziada? Porque a gente que acompanhou toda a trajetória do Neymar, a gente olhava e falava, cara, finalmente tem alguém pra dividir protagonismo com o Neymar no ataque da seleção. Antes era sempre o Neymar, Felipe Coutinho, que dividiu algum protagonismo com o Neymar na seleção brasileira, mas não tinha muitos pontas diferenciados como Vinícius Júnior, que tinha acabado de ganhar a Champions, o Rafinha, que tava em crescente ainda, Rodrigo, que tava muito bem lá. Então a gente olhava pra seleção e falava, pô, mano, o Hexa vai vir agora. O Casemiro já era um cara muito consagrado no meio de campo. Thiago Silva, muito bom jogador. Se for agora, não vai ser. O Alisson já tinha sido o melhor goleiro do mundo. O Brasil estreou contra a Sérvia em um jogo difícil, mas Pombo tratou de meter o primeiro gol e depois... O Richarlison é muito simpático. Mas só também é isso que tem pra falar dele. Esse golaço absurdo de voleio que dariam a vitória pro Brasil. No jogo seguinte, contra a Suíça, Casemiro deram a vitória pra seleção. Contra Camarões, sem Neymar, o Brasil perde. Neymar que tinha lesionado, né? Primeira partida ainda e perdeu toda a fase de grupos e voltaria no mata-mata. Nas oitavas contra a Coreia do Sul, um atropelo. Vinícius Júnior, Neymar, Richarlison e Paquetá marcaram os 4 gols do Brasil na vitória por 4-1. Até que chegamos às quartas de final contra a Croácia. Nesse jogo, o Brasil tentou de todas as formas marcar, mas o goleiro croata fez milagre durante a partida. Até que na prorrogação, Neymar faz um golaço absurdo que colocaria o Brasil na semifinal. Agora, o Brasil só precisava, meu amigo, segurar o resultado. Então, o Tite nessa partida fez algumas alterações. Tirou o Richarlison e colocou Pedro. O moleque é um tanto quanto avantajado, né? Tirou Vinícius Júnior, colocou Rodrigo, tirou Rafinha e colocou Antony e fez a substituição que mudou o jogo. Tirou o Paquetá e colocou Fred. Porém, Cara, sabe o que é o mais louco? Se você parar pra pensar, o Paquetá é um jogador muito mais ofensivo do que o Fred. Ou seja, era uma substituição conservadora do Tite. Ele estava aumentando a força de marcação do time.
Dito isso, tava todo mundo no ataque à toa. 116 minutos, faltando 4 minutos pra acabar, Petkovic empata pra Croácia, com o Brasil desmontado atrás e vários jogadores na frente, cara. Se a gente pega assim o recorte da imagem e vê o início do contra-ataque da Croácia, você vê que é coisa de louco com a formação que a seleção tava, cara. Quando a câmera foca no Neymar após tomar o gol, ele tá indignado falando com o Fred. Pra que você foi subir? O Fred era volante e entrou pra defender a seleção, né? O Brasil ali era pra enfiar todo mundo dentro do gol, mas resolveu atacar. Então, no momento antes do gol, o Fred vai subir lá e perde. Cara, aí pra ser justo é aquilo, tá? Não era só o Fred, não. Se não me engano, são 7 jogadores que estão no campo de ataque, tipo, que estão, de fato, sabe, muito mais próximo ao gol do que da defesa. E aí só não tinha necessidade, né? Do nada o pessoal cismou de matar o jogo no sentido de 2-0 e acabou matando no sentido da gente morrer. Ele acaba perdendo a bola, cara. A bola tava com ele perde a bola na lateral. Em um momento de desatenção, custou caro pra seleção. O Brasil... Pô, na moral, esse gol acontece, eu já falei isso um monte de vezes. Assim, o luto me abraçou na mesma hora. Os pênaltis aconteceram e eu não senti nada no pênalti. Eu já tava... acabou. Mas assim, a tristeza veio aqui, ó, de encontro comigo. Perdeu nos pênaltis e a culpa caiu sobre o Fred. Esse lance do Fred, assim, obviamente pegou mais porque o Neymar falou com ele, né? E a transmissão pegou o Neymar falando com ele. E pegou mais também porque ele era o volante, era um cara pra estar defendendo. E porque é o Fred, é um cara que ninguém tem carinho, não é ídolo de lugar nenhum, pelo menos não aqui. Então é um cara muito fácil de bater. Se fosse Neymar, o Josão ia estar passando pano, fosse o outro ia estar passando pano, fosse... Entendeu? É o Fred, sabe? Ninguém é fã do Fred. E tava atacando quando o Brasil tava vencendo, então foi meio que tudo errado, né? Só que assim, eu acho até que um pouco cruel todo o massacre que tem com o Fred, sabe, cara? Ele entrou ali no final e tal, obviamente foi uma falha dele, mas não era só ele que tava errado ali na situação, né? Também tem a falha do Tite aí, de colocar ele, talvez, mas a falha de você olhar o sistema tático do Brasil no momento do gol, cara. O Brasil fez o gol, ele teve o tempo ali de chamar os jogadores, era pra chamar os jogadores falando, irmão, retranca agora, tamo ganhando. Vamos jogar no contra-ataque. E existiu provavelmente uma soberba no sentido de, cara, tá só 1-0, só que os caras estavam tentando fazer o 2 e não, tipo, realmente respeitando o adversário, falando, cara, cuidado porque a gente pode tomar outro. E aí é muito foda porque normalmente a gente é o país que fala, não, mas não pode pensar pequeno. Não, mas a gente é o Brasil. Não, mas o dia que eu tiver medo da Croácia, você pode me enterrar. Era melhor ter tido medo. Que aí, pô, o Brasil não conseguisse segurar resultado contra a Croácia, era absurdo, né? Mas, enfim, né, rapaziada? Quem você acha que vai levar a culpa em 2026? Ou você acha que ninguém vai levar a culpa porque o Brasil vai ser campeão? Boa pergunta. Palpitômetro aqui, olhando por agora, quem que seria? Tipo assim, primeiramente, tá? Se o Neymar não for pra Copa, o senhor Vinícius Júnior vai sofrer toda a pressão do Neymar. Então, se jogar mal, talvez ele nem, sabe, seja diretamente relacionado a uma possível eliminação, mas se ele joga mal, vai cair tudo nele. Porque enquanto tem o Neymar tanca tudo, se não tiver o Neymar, vai ter que cair em cima de alguém e vai cair nele. Tá, passando disso, deixa eu ver o que o chat tá falando. Marquinhos, claramente Júnior faz 3 contras, não, calma aí também. Joelinton não vai pra Copa, não. Se o Joelinton for pra Copa, é papo de pegar o Ancelotti na porrada. Cara, Marquinhos por ser zagueiro seria uma boa pedida. Nossa, a gente tem uma dupla de laterais. Mano, imagina. O Wesley, ex-Flamengo, ele meio que deu a volta por cima, né? Ele virou o cara que tá tendo a seleção brasileira, tá bem na Europa, mas um dia ele foi piada aqui. Imagina se o Wesley faz uma merda. Porque aí você meio que ressuscita toda aquela época de piada, de meme e tal. Imagina o Wesley faz uma merda. Nossa. Tem uns caras que eu acho que, se eles errarem, é muito pior. Tipo assim, se o Casemiro fizer bosta, a gente vai... Não, que merda, né? Mas, porra, o Casemiro todo mundo respeita. É tipo se o Thiago Silva fizesse merda. Pô, que merda. Mas o Thiago Silva todo mundo respeita. Se o Wesley faz bosta, se o Paquetá... Tipo assim, vamos supor que até a data da Copa o Paquetá ainda tá meio que mais ou menos no Flamengo, igual ele tá por enquanto. Aí ele vai na Copa e ele faz alguma desgraceira. Nossa. O Rafinha, eu acho que ele saiu dessa posição de todo mundo tá caçando brecha pra criticar ele. O Rafinha, a atuação que ele teve, principalmente ano passado no Barcelona, eu acho que, tipo assim, se você não respeita o Rafinha até agora, você só não acompanhou o futebol. Tem literalmente o Hansi Flick, técnico do Barcelona, falando ele é o melhor jogador.
E, tipo assim, tem o Yamal também no Barcelona, mas o técnico tá falando que o Rafinha é o pica. Então, essa altura do campeonato, quem não meio que virou a chavinha com o Rafinha só não tá acompanhando o futebol. Pião, cara, eu vou ser sincero, eu tô confiante na Copa de 2006, sim, mas em 2022 eu tava muito mais, né? Eu tô confiante toda a Copa eu falo que não vai dar nada. Aí um mês antes da Copa eu tô tipo assim, mano, ninguém segura a gente. Porra, pode fazer uma seleção inteira do mundo e jogar contra a gente que a gente ganha, com certeza. Toda vez assim. Muito mais. Eu acredito que esse ciclo da seleção aí não é empolgante não, cara. Obviamente, chega a Copa, a gente torce igual doido, né, cara? Vamos torcer pra que seja igual 2002 aí, que o Brasil chegou mal e conseguiu ganhar. É a única coisa que a gente tem que se apegar, né, rapaziada? Nessa Eu tô vendo aqui vocês falarem, pô, confiança acabou faz tempo. É verdade, acabou mesmo. Mas aí começa a Copa, o Vini faz um gol, todo mundo, caralho. Agora vai. Agora. Aí vai mulher grávida, pinta na barriga, escrito assim, eu já vou nascer hexa. Inclusive, a mulher que fez isso lá em 2010, 14, meu Deus do céu, a barriga dela deve estar enorme essas horas, porque a criança tá tentando nascer aí, já tem uma cota já. Competições aí, porque o ciclo é horrível, se a gente olhar nossas opções de lateral. Eu já consigo imaginar aqui num cenário otimista a Virgínia fazendo story com o troféu da Copa do Mundo. E aí depois isso virando uma polêmica, porque só campeão e chefe de estado que pode encostar na taça, mas ela encostou. Eu já consigo imaginar isso, eu consigo imaginar. Geral também não são das melhores. Mas enfim, rapaziada, eu mesmo vou torcer igual maluco. Neymar também, pô, a gente sabe que o Neymar no Prime é muito diferente, eleva a seleção pra outro nível. Atualmente o Neymar não tá mais tão desequilibrante, né? Pô, a gente vê seleções como a França, outras seleções, tem muito mais potencial de ganhar, né? Mas vamos torcer, né, rapaziada? Espero que dê certo aí. Mas e aí? Comente sua opinião e não esquece de se inscrever aqui no canal Vitorando Fute. Fechou? Até a próxima, valeu. O canal do senhor Victor Litorando estará aqui embaixo. Muito bom vídeo. Acho que a gente já viu um parecido a esse, mas eu gosto de seleção brasileira falar o máximo que dá. Enfim, comente aqui o seu palpitômetro, o seu palpite de quem você acha que vai ser o cara que vai fazer merda dessa vez. Ou então se você acha que ninguém vai fazer merda porque a gente vai ganhar. E lembrando aqui pra fechar, se você chegou até o final desse vídeo, a parada do Live Pix, o link vai estar também fixado aqui no comentário. Mano, novamente, até apareceu aqui na hora que eu tô falando. Mano, papo de R$2, R$5, a gente vai juntar essa parada. A gente, no caso, sou eu mesmo, com o dinheiro que eu já tenho aqui, eu vou ajudar um pessoal que eu sei que perdeu tudo, que tá precisando do básico, tá ligado? Enfim, se puder mandar, faça boa.